Olá, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos juntos dar sequência à leitura da Bíblia Sagrada, Jeremias capítulo 22. Quero incentivá-lo a continuar firme neste projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Já superamos e muito a metade da Bíblia, agora só descer a ladeira, né? Chegamos no topo, agora estamos já chegando aí 65 dias de leitura da Bíblia Sagrada, isso é muito bom. E você é o nosso convidado para estar sempre conosco, lendo a palavra de Deus. Nessa ocasião, nós temos lido a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, e eu quero, juntos também contigo, incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal, também deixar seu like, compartilhar, isso é muito bom. Jeremias 22 diz assim: O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei e os seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhe digo, faça o que é justo e honesto, protejam dos exploradores daqueles que estão sendo explorados, não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, não matem pessoas inocentes neste lugar santo. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com os seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem às minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo como a terra de Gileade e como os montes do Líbano, mas eu farei com que vire um deserto em lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com os seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo, pois muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque eles abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra de onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar de seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levaram e nunca mais verá essa terra. Aí, ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhe de graça. Ai daquele que diz: vou construir para mim uma casa bem grande, com 4 quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei? Porque constrói casas forradas de cedro melhor do que as dos outros. Josias, o seu pai, viveu uma vida normal. Sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando, mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com a violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Joaquim, rei de Judá, filho de Josias:
Ninguém vai chorar a morte de Joaquim, nem dizer que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar: meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto. Será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite, vá até a terra de Bazã e grite bem alto, que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a tua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento, os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às das mulheres na hora do parto? O Senhor Deus disse a Joaquim, rei de Judá, filho de Joaquim: juro pela minha vida que, ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e aos seus soldados. Jogarei você e sua mãe numa terra estranha, que vocês não nasceram, e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse: será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e ninguém mais quer? Porque é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhece? Ó terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracasso. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reine em Judá. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 23. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar o seu povo. Ai de vocês, autoridades que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa da maldade que tens feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e trarei de volta a sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes de que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo nem apavorados, nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará com que o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro, Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor da nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como Deus vivo que tirou de Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo que o fez o povo de Israel voltar de volta da terra do norte e de todas as terras onde eu tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo por causa de Deus o Senhor, por causa das suas santas palavras. Eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios, o povo viveu
vive pecando e gasta suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora, os pastos estão secos. O Senhor diz: os profetas, os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os pegarei fazendo mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel do meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazia pior ainda, cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazer o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma, são tão maus como o povo de Gomorra. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém: eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem, dizem aos teimosos, a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que alguns deles ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? Eu continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um redemoinho em cima da cabeça dos maus, e essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome, e se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está de toda parte e não só num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra. Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com mentiras que inventaram? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Quem vale a quem vale a que vale a palha comparada ao trigo, a minha mensagem é como fogo e como a marreta que quebra grandes pedras. Eu sou o Senhor quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e anunciam como se fosse a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e dizendo mentiras e se gabando fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada.
Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote, lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda: vocês é que são uma carga para o Senhor, e ele vai se livrar de vocês. Se um profeta, ou um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras, a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas ele nunca mais deve dizer essas palavras. A mensagem do Senhor é uma carga, porque se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isso a cada profeta. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E se eles responderem: a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado estas palavras que mandei que não usassem, e certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna, desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Jeremias, capítulo 24. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros de Jerusalém para a sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá e os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figo que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia alguns figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi. Os bons são muito bons, os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Aí Deus me disse: eu, o Senhor Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia, são como esses figos bons, e os que trarei e eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. Porei no coração deles um desejo de reconhecer que eu sou o Senhor, e então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, Senhor, vou tratar com os figos ruins que não podem ser consumidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nessa terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar, e em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome, doença, tudo o que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Jeremias capítulo 25. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias,
filho de Amon, em Judá. Até hoje o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz, mas vocês não têm dado atenção. Ouviram, Vocês não ouviram, nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Disse o seguinte: que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser uma propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam dar atenção, não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram, mas o Senhor mesmo diz o que vocês não quiseram ouvir. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as palavras do Senhor Todo-Poderoso, diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte e também os seus servos e o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer este povo para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Eles ficarão arrasados para sempre e sempre serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, Senhor, quem está falando. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade, com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo o que ameacei fazer com todas as coisas escritas deste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas as nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações, de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo o que fizeram. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está um copo cheio de vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam daquele todos os povos, os quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e disse que fiz com que bebessem dele todos os povos das quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reis, as suas autoridades, tiveram de beberam para se transformar num deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas, e isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber o copo da ira de Deus: o rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios, todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores da cidade dos filisteus, Asquelon, Gaza e Ecrom, e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e Sidom, todos os reis da terra que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Timá e Bus,
todos os povos que cortam curto cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis da tribo do deserto, todos os reis de Zini, Elão e Midian, todos os reis do norte, ao longo de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até que fiquem bêbados, vomitem até que caiam e não puderem mais se levantar por causa da guerra que mandei contra eles. Se eles não quisessem pagar o copo da sua mão, Jeremias se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição com sua própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? Do jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei a guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará com aquele que pisa uvas para fazer vinho, e todos na terra ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todos os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passa de uma nação para outra e que grande tempestade está formando nos fins da terra. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles, os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados, ficarão largados no chão como esterco. Você, autoridade de grite, vocês que guiam os rebanhos do meu povo, gritem bem alto, chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos, vocês cairão. Chegou a hora de vocês serem mortos, vocês cairão mortos como se fossem carneiros. Como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem os salvarão. Eles gritarão e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrastou as suas terras de paz, cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violência de Deus transformaram o país num deserto. Jeremias capítulo 26. Logo que Joaquim, filho de Josias, se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me disse: fique no pátio do templo e diga tudo o que mandei você dizer ao povo que vem da cidade de Judá para adorar no templo. Não deixe de dizer nada o que eu mandei, pode ser que eles deem atenção e abandonem os seus maus caminhos. Se isso acontecer, então eu mudarei de ideia a respeito da desgraça que estou planejando fazer cair sobre eles por causa das suas más ações. Deus me mandou dizer ao povo o seguinte: eu, o Senhor, disse que você deve
me obedecer e seguir o ensino que lhe dei, escute o que os meus servos, os profetas, dizem. Eu sempre tenho enviado, mas vocês não têm obedecido às suas palavras. Se vocês não escutarem, eu farei com esse templo, mesmo que fiz com Siló. Todas as nações do mundo usarão o nome dessa terra para rogar pragas. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo me ouviram dizer essas coisas no pátio do templo. Logo acabei de falar de tudo o que o Senhor tinha mandado aos sacerdotes, profetas e ao povo. Me agarraram e gritaram: você vai morrer por causa disso. Porque é que você disse em nome de Deus, o Senhor, que este templo ficará como Siló. Siló, que essa cidade será destruída e ninguém viverá nela. Então o povo se ajuntou em volta de mim no pátio do templo. Quando as autoridades de Judá souberam disso, saíram do palácio. Daí foram se assentar seus lugares, e entraram no portão novo do templo. Então os sacerdotes, os profetas disseram às autoridades e ao povo: este homem merece ser condenado à morte, pois falou contra a nossa cidade. Vocês mesmo o ouviram. Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra essa cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. E se vocês fizerem isso, então ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo, mas fiquem certos de uma coisa, que se me mandarem, mas só de uma coisa, se me matarem, vocês e o povo dessa cidade serão culpados da morte de inocente, pois Deus, quem me mandou dizer todas essas coisas, vocês. Então as autoridades e o povo disseram aos sacerdotes e às pratas e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte, pois nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Aí alguns dos líderes mais velhos se levantaram e disseram ao povo que havia ajuntado: quando Ezequias era rei de Judá, o profeta Miqueias de Moresete se deu a todo o povo uma ovelha, uma mensagem do Senhor Todo-Poderoso. A mensagem é esta: Jerusalém vai virar um montão de pedras, o monte Sião vai ser arado como um campo, e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Versículo 19 aqui do capítulo 26. E os líderes continuaram. Por acaso o rei Ezequias e o povo de Judá mataram Miqueias? Muito pelo contrário, Ezequias temeu o Senhor e procurou ganhar seu favor. O Senhor mandou de ideia e não matou. Mandou a desgraça que tinha dito que ia fazer cair sobre eles. Será que agora nós vamos fazer cair a terrível desgraça sobre nós mesmos? Também houve um outro homem que falou em nome de Deus, o Senhor. Foi Urias, filho de Semaías, da cidade de Kiriat Jearim. Ele falou contra esta cidade, contra esta nação, da mesma forma que Jeremias fez, quando o rei Joaquim e os seus soldados e os seus oficiais souberam que Urias já tinha dito, o rei mandou que matassem. Mas Urias, sabendo disso, ficou com medo e fugiu para Israel. Porém, o rei Joaquim mandou Eunatã, filho de Aquibor, e alguns outros homens ao Egito para pegarem Urias.
ele trouxe Urias do Egito e entregaram a Joaquim, e eles mandou matar e jogar o corpo no cemitério público. Eu só não fui entregue ao povo para ser morto, porque Aicã, filho de Safã, me protegeu. Glória a Deus por essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente.